Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Bloco 1. Você já sentiu a sensação sufocante de ter todos os seus passos antecipados por um rival ou concorrente? Sabe aquela situação incômoda em que você planeja uma jogada no trabalho, em uma negociação ou na vida pessoal, mas a outra pessoa responde tão rápido que parece ler a sua mente? Se isso já aconteceu com você, é hora de encarar uma verdade desconfortável. Você se tornou previsível. E no jogo do poder, ser previsível é o mesmo que entregar o controle do seu destino nas mãos do seu adversário. A mente humana é uma máquina viciada em padrões. Nós buscamos rotinas, comportamentos lógicos e sequências repetitivas porque isso nos dá uma ilusão de segurança. Quando você age sempre da mesma forma, as pessoas ao seu redor mapeiam a sua mente, descobrem as suas fraquezas e sabem exatamente como te neutralizar sem gastar energia. A regra implacável que vamos dominar hoje rompe totalmente com essa ilusão. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. A maestria do controle estratégico reside em quebrar padrões intencionalmente. Ao adotar atitudes aparentemente desconectadas da lógica convencional, você força os seus rivais a entrarem em um estado constante de alerta, dúvida e exaustão mental. Quando o outro não consegue prever o seu próximo passo, a ansiedade toma conta dele, e o controle da situação volta inteiramente para suas mãos. Se você escutar este conteúdo até o final, vai aprender a desestabilizar oponentes mais fortes do que você, descobrir como usar o choque tático em negociações para multiplicar o seu valor e entender como mudança brusca de atitude pode resgatar a sua autoridade em momentos de crise. E para você entender como a imprevisibilidade absoluta pode derrubar até mesmo o campeão mais frio e imbatível da história, acompanhe este confronto lendário. Décadas atrás, no auge da Guerra Fria, o mundo parou para assistir a um duelo mental sem precedentes. De um lado da mesa de xadrez estava o detentor do título mundial. Um mestre sereno, disciplinado e metódico, vindo de uma hegemonia imbatível. Ele era famoso por calcular dezenas de jogadas à frente e destruir seus oponentes com uma lógica matematicamente perfeita. Do outro lado estava um jovem desafiante ocidental, genial, porém conhecido por sua personalidade explosiva e instável. Todos esperavam uma disputa técnica tradicional. Mas o desafiante decidiu que não jogaria apenas no tabuleiro, ele jogaria com a mente do campeão. Antes mesmo do torneio começar, o desafiante criou o primeiro caos. Fez exigências absurdas, atrasou viagens e ameaçou abandonar a disputa a qualquer segundo. Quando a primeira partida finalmente começou, cometeu um erro primário inexplicável, um erro de iniciante, e perdeu. No segundo jogo, em protesto pelas câmeras de TV no salão, ele simplesmente não apareceu. Ficou no hotel e perdeu por desistência. Com o placar em 2-0 contra ele, um resultado que historicamente significava derrota inevitável em um campeonato mundial, o público e os analistas decretaram o seu fim. Mas aquilo era apenas o início do furacão. No terceiro jogo, arrastado para uma sala de apoio minúscula e sem plateia, o desafiante mudou bruscamente o seu estilo de jogo. Ele abandonou todas as aberturas clássicas que estudou a vida inteira e começou a fazer lances bizarros, ilógicos e agressivos, fugindo de qualquer padrão racional. O campeão mundial entrou em colapso psicológico. Incapaz de processar aquela sequência de movimentos sem sentido, o soviético começou a suar frio, parou de dormir e chegou a desconfiar que estava sendo vítima de hipnose ou radiação na sala. A sua lógica impecável foi paralisada pelo vírus da incerteza. O desafiante destruiu a estabilidade emocional do campeão, virou o placar de forma espetacular e sagrou-se o novo campeão mundial de xadrez. Percebeu o que aconteceu ali? O jovem desafiante não venceu apenas jogando xadrez. Ele venceu jogando psicologia. Ele retirou do campeão a única coisa de que ele precisava para vencer: a previsibilidade. Como dizia uma metáfora clássica, a pessoa imprevisível é como um ciclone. É um fenômeno cujas variações de direção não podem ser antecipadas. A sua simples aproximação espalha o pânico, porque é impossível se defender do que não se pode prever. No próximo bloco, nós vamos examinar os erros fatais e as armadilhas mentais que te fazem cair na rotina e virar uma presa fácil para a concorrência. Bloco 2. No bloco anterior, vimos como a imprevisibilidade absoluta foi capaz de desestruturar até mesmo o campeão mais metódico e frio do planeta, provando que o caos controlado é uma das armas mais poderosas do poder. Mas aqui entra o grande perigo. Quando entendem esse conceito, muitas pessoas cometem erros crassos ao tentar aplicá-lo. Elas pensam que ser imprevisível significa agir como um lunático,
mudar de ideia a cada segundo ou criar confusão gratuita no trabalho e nas relações. Isso não é estratégia. Isso é autodestruição. Para dominar a arte da imprevisibilidade sem queimar a sua própria reputação, você precisa primeiro reconhecer as 3 grandes armadilhas mentais que impedem a maioria das pessoas de usar essa lei com eficácia. Vamos destrinchar cada uma delas no formato de causa, consequência e solução. Armadilha 1. A ilusão da transparência total. Vamos começar pela primeira armadilha. Acreditar que ser leal significa ser transparente o tempo todo. A causa. Fomos educados a acreditar que esconder intenções, guardar segredos ou mudar de rota é sinônimo de falsidade ou falta de caráter. Por causa disso, muitos profissionais abrem o jogo inteiramente logo no início de qualquer projeto. Contam quais são os seus planos, expõem suas fragilidades, revelam seus próximos passos e explicam exatamente o que farão se algo der errado. A consequência. Ao entregar o seu mapa completo de bandeja, você vira um livro aberto. Os seus concorrentes ou adversários deixam de gastar energia tentando adivinhar seus movimentos e passam a planejar o bote exato para neutralizar você. A sua previsibilidade se transforma na arma que o outro usará para te derrotar. A solução. Entenda uma regra básica do jogo estratégico. Honestidade emocional é uma virtude na vida pessoal, mas na estratégia profissional, a discrição é a sua melhor armadura. Você não precisa mentir para ninguém, basta aprender o poder do silêncio seletivo. Mantenha os seus objetivos principais guardados até que eles estejam maduros demais para serem bloqueados. Armadilha 2. O caos sem direção. Confundir estratégia com desequilíbrio. A segunda armadilha é um erro clássico cometido por quem tenta aplicar a imprevisibilidade sem maturidade. Tornar-se caótico e instável o tempo todo. A causa. Ao ler sobre a importância de quebrar padrões, a pessoa pensa que precisa viver mudando de opinião bruscamente, cancelando compromissos em cima da hora, tratando os outros com grosseria repentina ou tomando decisões sem nenhum critério lógico, apenas para parecer misteriosa. A consequência. O efeito colateral disso é catastrófico. Em vez de transmitir uma aura de poder e inteligência tática, você passa a imagem de uma pessoa desequilibrada, indecisa, fraca ou emocionalmente instável. Aliados fogem de você, chefes perdem a confiança e o ambiente ao seu redor se corrói pela falta absoluta de segurança. A verdadeira imprevisibilidade não surge do caos aleatório, mas sim de uma mente fria que controla o próprio eixo enquanto agita o tabuleiro externo. A solução. Lembre-se sempre de como agiam os grandes governantes e estrategistas da história. O último Duque de Milão, por exemplo, alternava momentos de extrema generosidade com posturas de total distanciamento na corte, mas cada movimento dele era friamente calculado para manter os conspiradores submissos e paralisados, nunca para demonstrar fraqueza pessoal. Mantenha consistência na sua competência, mas altere os seus métodos e o timing das suas ações para manter o adversário tonto. Armadilha 3. O medo de inovar por comodismo. A terceira e última armadilha é sutil, mas destrói carreiras silenciosamente. O apego cego à rotina confortável. A causa. O nosso cérebro adora o piloto automático. Fazer as coisas exatamente do mesmo jeito, semana após semana, dá uma falsa sensação de controle e paz. O profissional entra na rotina de sempre responder aos e-mails na mesma hora, adotar sempre a mesma postura nas reuniões, aceitar sempre os mesmos papéis e entregar os resultados exatamente como o chefe espera. A consequência. Você se torna previsível pelo tédio. As pessoas ao seu redor param de prestar atenção em você porque já sabem exatamente o que você vai dizer antes mesmo de abrir a boca. Você perde o brilho, deixa de ser consultado para grandes decisões e sua imagem profissional empaca, virando paisagem. A solução. Quebra sua própria rotina antes que o mercado ou os seus rivais façam isso por você. Mude a ordem das suas entregas, surpreenda sua equipe com uma abordagem totalmente nova em um projeto antigo ou adote métodos inesperados de resolução de problemas. Quando você surpreende pela competência criativa, a sua figura volta a ser o centro das atenções. Percebe o padrão? A imprevisibilidade estratégica não é sobre ser caótico, é sobre ser inescrutável. É sobre blindar a sua mente contra a armadilha da transparência excessiva e recusar o conforto mortal da rotina. No próximo bloco, nós vamos entrar no coração prático da lição. O método exato de como aplicar o fator surpresa nas suas negociações, no seu trabalho, na sua vida para retomar o controle de qualquer situação. Bloco 3. Chegamos ao coração do nosso áudio.
Você já entendeu como a imprevisibilidade desestabiliza até os adversários mais frios e já descobriu as armadilhas de confundir o caos tático com um mero desequilíbrio emocional. Agora, a pergunta crucial é como construir uma aura de imprevisibilidade estratégica no seu dia a dia, tornando-se inescrutável sem perder o respeito e o profissionalismo. Para transformar a teoria da desestabilização psicológica em um método prático, dividimos essa maestria em 3 pilares fundamentais. Pilar 1. A quebra controlada de padrões. O choque tático. O que é esse pilar? É a arte de alterar deliberadamente a sua rotina, o seu estilo de comunicação ou a sua sequência de ações no momento em que os seus interlocutores acreditam que já decodificaram o seu comportamento. Por que funciona? Pense na estratégia de um célebre comandante militar do século XIX que liderou um pequeno contingente contra um exército absurdamente superior em número. Em vez de marchar em linha reta ou adotar as formações tradicionais do manual militar, ele começou a movimentar suas tropas em círculos aparentemente sem sentido, mudando de direção sem aviso prévio. Os generais inimigos, incapazes de entender se aquilo era uma armadilha, um recuo ou um ataque iminente, paralisaram o avanço de 90.000 soldados. Um exército gigante foi neutralizado por apenas 4.000 homens porque o choque tático destruiu a capacidade analítica do adversário. Quando você rompe o padrão esperado, a mente do outro trava. Em vez de focar no ataque contra você, o rival passa a gastar toda a energia dele tentando se defender de um golpe que talvez nem aconteça. Como aplicar na prática hoje mesmo? Identifique um padrão rígido que você cultiva no seu ambiente profissional. Se você é sempre a pessoa que cede primeiro nas reuniões, surpreenda a todos mantendo um silêncio firme e inabalável na próxima discussão. Se você costuma responder a provocações com justificativas imediatas, passe a responder apenas com um olhar calmo e uma pergunta desconcertante. A mudança brusca de atitude atua como uma descarga elétrica no ambiente. Ela resgata sua autoridade no mesmo segundo. Pilar 2. O manejo do tempo e da incerteza. A tática da ruptura em negociações. O que é esse pilar? É o uso estratégico da hesitação, do silêncio ou da mudança repentina de posicionamento para reconfigurar a percepção de valor em uma parceria, venda ou negociação. Por que funciona? Veja a história de um dos maiores e mais influentes artistas plásticos do século XX. Ele mantinha um contrato extremamente lucrativo com seu principal negociante de arte. Tudo corria perfeitamente bem até que, no auge das vendas, o artista simplesmente anunciou que não entregaria mais nenhuma obra ao negociante, sem oferecer explicação alguma. O negociante entrou em pânico. Passou 2 dias inteiros corroído pela ansiedade, tentando descobrir onde havia errado e com medo de perder o contrato da sua vida. Quando finalmente conseguiu se reunir com o artista, o negociante ofereceu voluntariamente quantias substancialmente maiores pelas obras, só para garantir que o acordo não fosse rompido. A quebra repentina da expectativa gera uma sensação imediata de escassez e perda, fazendo o outro reavaliar o seu valor para cima. Como aplicar na prática hoje mesmo? Nas suas próximas negociações ou conversas decisivas, nunca entregue o seu sim ou o seu preço final imediatamente. Crie pausas intencionais. Se o seu interlocutor pressionar por uma resposta rápida esperando uma concessão, mude de assunto, peça 24 horas para avaliar ou apresente uma condição totalmente inesperada. A incerteza força o interlocutor a flexibilizar as próprias exigências e a oferecer termos muito mais vantajosos para não te perder. Pilar 3. A previsibilidade como cortina de fumaça. A tática do falso padrão. O que é esse pilar? É a técnica avançada de alimentar deliberadamente uma rotina previsível por um longo período para anestesiar a vigilância dos adversários, para então executar uma virada drástica e decisiva. Por que funciona? Lembre-se da lendária estratégia de um dos maiores ícones dos esportes de combate da história. Por anos, ele construiu a fama de um lutador que se esquivava, dançava ao redor dos oponentes e dependia unicamente da sua velocidade. Antes de uma disputa de título contra um nocauteador devastador, ele anunciou publicamente que mudaria a tática e iria para o confronto direto no centro do ringue. O rival e toda a sua equipe encararam a declaração como um mero blefe ingênuo. Porém, assim que o cronômetro começou a rodar, ele partiu para o ataque frontal no primeiro segundo, destruindo completamente o plano de jogo do adversário antes mesmo que ele pudesse reagir. Quando você acostuma as pessoas com uma postura previsível, elas baixam as guardas. A previsibilidade deliberada é a melhor isca para preparar o bote. Como aplicar na prática hoje mesmo? Mantenha uma rotina impecável, constante e tranquila em seu trabalho ou negócio. Deixe que os concorrentes pensem que você está acomodado ou que bateu no seu teto.
Enquanto eles relaxam achando que controlam a situação, trabalhe no seu novo projeto ou na sua nova estratégia em absoluto segredo. Quando você lançar o seu movimento final, a surpresa será tão devastadora que a concorrência não terá tempo hábil para reagir. Resumindo nosso método prático de imprevisibilidade estratégica. Pilar 1. Quebre padrões comportamentais de forma controlada para desestabilizar a análise do oponente. Pilar 2. Use o tempo e a incerteza para recalibrar o seu valor em negociações e decisões. Pilar 3. Utilize uma rotina previsível como cortina de fumaça para ocultar seus movimentos mais ousados. Ao dominar esses 3 pilares, você deixa de ser uma peça moldável no tabuleiro dos outros e passa a ser quem dita as regras e o ritmo do jogo. No próximo bloco, construiremos o seu plano de ação e cronograma de mudança para transformar a imprevisibilidade tática em uma competência natural do seu perfil. Bloco 4. Dominar o fator surpresa pode parecer um desafio imenso no começo. Afinal, a nossa mente adora o conforto do automatismo. Fomos condicionados a reagir sempre da mesma maneira às mesmas situações, criando trilhos comportamentais dos quais é difícil sair. Mas entenda uma coisa. A imprevisibilidade estratégica não exige que você mude quem você é da noite para o dia. Exige apenas que você assuma o controle do seu próprio volante. Para transformar as táticas do bloco 3 em hábitos sustentáveis e naturais na sua rotina, você precisa percorrer um caminho claro de transição. Essa jornada é dividida em 3 fases fundamentais. Fase 1. O desconforto da desconexão. Semanas iniciais. O foco desta fase. Resistir ao impulso de se explicar e suportar o estranhamento inicial do ambiente. Nas primeiras vezes em que você quebrar um padrão, seja ficando em silêncio quando todos esperavam uma reação sua, seja mudando a forma de conduzir uma negociação ou adiando uma decisão, uma ponta de ansiedade vai tentar te fazer recuar. O seu cérebro vai tentar te convencer a dar explicações desnecessárias para justificar a sua nova atitude. Resista a essa armadilha. Esse desconforto é o sinal claro de que você está rompendo a sua rotina previsível. Quando você muda o comportamento sem dar explicações prévias, as pessoas ao seu redor perdem o ponto de referência. Elas podem tentar te cutucar ou pressionar para que você volte ao padrão antigo. A sua única missão na fase 1 é manter a calma e sustentar o seu novo posicionamento sem hesitar. Fase 2. A leitura do ambiente à calibragem tática. Fase de ajuste. O foco desta fase. Aprender a alternar entre a constância e o fator surpresa com precisão cirúrgica. Conforme você supera o desconforto inicial, começa a perceber o efeito fascinante da incerteza sobre os outros. Você notará que as pessoas passam a prestar muito mais atenção na sua presença e a pesar cada palavra que você diz. Agora é o momento de recalibrar a sua estratégia. Não seja imprevisível a cada segundo, ou você perderá a credibilidade. O segredo da fase 2 é usar a estabilidade como a sua norma diária e guardar a quebra de padrão para os momentos verdadeiramente decisivos. Uma reunião importante, uma negociação travada ou uma tentativa de intimidação por parte de um concorrente. Você começará a sentir o prazer tático de ver o adversário hesitar porque não consegue mais ler os seus passos. Fase 3. A maestria da inescrutabilidade. A autoridade consolidada. O foco desta fase. Ditar as regras do jogo e manter o ambiente em um estado saudável de respeito e atenção. Na última fase, a imprevisibilidade deixa de ser uma técnica aplicada e passa a ser parte do seu estilo de liderança e presença. As pessoas passam a respeitar profundamente o seu espaço porque sabem que você não é uma figura manipulável ou fácil de ser enquadrada. Você conquista o equilíbrio perfeito. É visto como alguém extremamente competente e confiável em suas entregas, mas totalmente insondável em suas estratégias internas. Seus rivais pensarão 2 vezes antes de tentar qualquer jogada contra você, e seus parceiros verão na sua figura um líder forte, capaz de adaptar-se e surpreender em qualquer cenário de crise. A mudança é plenamente possível porque ela não depende de força bruta, mas sim de autocontrole e inteligência tática. Cada vez que você segura uma reação óbvia e escolhe um caminho inesperado, você assume o controle do tabuleiro. No nosso 5º e último bloco, nós vamos para o encerramento decisivo deste áudio, com os casos reais de impacto, a síntese definitiva da lição e a convocação final para sua transformação. Bloco 5. Chegamos ao ponto de virada do nosso conteúdo. Tudo o que você ouviu ao longo desta obra não foi desenvolvido para ser acumulado como mera informação intelectual. Foi desenhado para desarmar as estratégias dos seus oponentes, proteger a sua imagem e colocar o controle do cenário de volta nas suas mãos.
Se você ainda questiona o impacto de cultivar uma atmosfera de imprevisibilidade, observe como essa virada tática transforma trajetórias reais no mundo corporativo e nas lideranças. Pense no caso de um líder de equipe em uma grande corporação. Por anos, ele foi o gestor previsível e bonzinho. Ele aceitava todas as imposições de última hora da diretoria, nunca contestava metas desproporcionais e respondia às pressões exatamente como todos esperavam, cedendo espaço e sobrecarregando seu time. O resultado? A sua equipe era vista como um departamento secundário, descartável e sem voz ativa nas decisões estratégicas da empresa. Quanto mais ele tentava agradar mantendo a mesma conduta previsível, menos a sua liderança era respeitada. Ao compreender a força do choque tático e da quebra de padrões, ele mudou o jogo de forma cirúrgica. Em uma reunião decisiva sobre o planejamento anual, onde todos esperavam que ele apenas concordasse com mais um corte de recursos, ele fez o oposto. Manteve um silêncio absoluto no início, apresentou dados incontestáveis e recusou formalmente o projeto nos termos propostos, propondo uma reestruturação totalmente inesperada. O ambiente entrou em choque. A diretoria, desacostumada com aquela postura firme e insondável, foi forçada a parar, reavaliar o peso daquele gestor e abrir uma negociação real. Em menos de 3 meses, a sua equipe recebeu a maior fatia de investimentos do setor e ele foi promovido a um cargo de liderança regional. A quebra do padrão previsível resgatou o respeito que o esforço contínuo jamais havia conseguido. A síntese definitiva e inegociável de tudo o que aprendemos hoje se resume nesta verdade absoluta. A previsibilidade torna você mapeável, vulnerável e fácil de ser neutralizado. O respeito e a vantagem estratégica não pertencem a quem reage de forma automática, mas a quem domina a mente do adversário por meio do caos controlado e da imprevisibilidade consciente. O mundo não perdoa quem se entrega ao automatismo da rotina. Ele curva-se diante daquele que sabe guardar suas intenções, que sabe surpreender quando todos esperam acomodação e que transforma sua presença em uma força impossível de ser enquadrada. Você não precisa viver em guerra com ninguém. Seja impecável em suas entregas, seja brilhante em seus resultados e seja leal aos seus princípios. Mas jamais entregue o seu mapa estratégico de bandeja para que outros decidam até onde você pode chegar. O momento para romper com os padrões que te paralisam e assumir a postura de um verdadeiro estrategista é agora. Analise o seu cenário hoje mesmo. Identifique onde você tem sido óbvio demais, onde tem entregue suas reações de graça e dê o primeiro passo para resgatar o mistério e a autoridade que sempre foram seus por direito. Se este áudio expandiu a sua visão e te entregou as ferramentas necessárias para dominar o jogo da influência, faça a sua parte. Deixe o seu curtir para que esta mensagem alcance outros estrategistas. Inscreva-se no canal para garantir o seu acesso aos próximos capítulos da nossa série e deixe nos comentários a sua reflexão. Em qual área da sua vida sua previsibilidade tem cobrado o preço mais alto? O seu depoimento pode ser a chave para despertar outro ouvinte. Assuma o comando da sua história, proteja sua mente e domine a arte de estar sempre um passo à frente. Missão dada é missão cumprida.